Sejam bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio do podcast Sobrevivendo com os Micróbios. Hoje é dia 29 de junho de 2020 e falaremos de uma epidemia que afeta milhões de pessoas, muito comum na região norte do Brasil, a malária, que não é causada nem por bactéria nem por vírus. Você chuta qual é o causador da malária? No quadro Curiosidades Microbianas, vamos falar do fogo de Santo Antônio, mas isso não tem a ver com festa junina, infelizmente. Por fim, no quadro Bactérias de Estimação, eu vou contar para vocês sobre bactérias comedoras de plástico, encontradas recentemente em um lixão no Japão. Senta que lá vem a história. A malária existe desde a antiguidade e sempre foi responsável por febres terríveis. O parasita que causa essa doença se reproduz sexualmente num tipo de mosquito. E como mosquitos proliferam em regiões alagadas, essa doença sempre era relacionada com pântanos, com regiões alagadas que cheiravam mal. Só que sempre que acontecia a drenagem ou o aterro dessa região e essa área alagada era eliminada, consequentemente a água parada também sumia dali e não tinha mais local de reprodução dos mosquitos. Nessa época, as febres também que eram comuns diminuíam. Então, as pessoas achavam que eliminando o odor desagradável, eliminava também a febre. Eles relacionavam a febre como mau cheiro, como mau ar. Por isso surgiu o nome da doença. Malária vem de mau ar. Então era indiscutível que as febres desapareciam devido ao mau cheiro dos pântanos. Por esse motivo, os habitantes da Roma Imperial reforçavam culturalmente a importância da água limpa e higiene para a população. A importância de consumir água potável de poços surgiu nessa época, em que se evitavam as águas do rio. Eu estou falando isso, gente, do século IV a.C. A malária esteve envolvida em diversas batalhas e guerras. Talvez foi a malária a causa da morte de milhares de soldados do exército cartaginês durante a Guerra Púnica, cerca de 200 anos antes de Cristo, justamente porque os soldados formaram quartéis perto de um rio, onde as febres eram comuns. Como consequência das vitórias sobre Cartago, Roma passou então a ampliar suas conquistas no Mediterrâneo. Com o aumento da população europeia e o desenvolvimento de cidades, os aterros nas áreas alagadas do Mediterrâneo livraram essa região da malária, pois acabaram as condições para o mosquito se reproduzir. Outro exemplo que eu trago já vem de 1805, quando o governo britânico financiou uma das primeiras pesquisas e explorações para o reconhecimento no interior da África. A missão era comandada por um médico. Os exploradores entrariam pela costa oeste da África, no rio Gâmbia, e ao atingirem o rio Níger, teriam como objetivo navegá-lo para fazer o reconhecimento ali do território. Só que a expedição começou na época das chuvas, então você já imagina o que aconteceu, né? Dos 45 homens que faziam parte da missão, somente 11 conseguiram chegar ao rio Níger. O médico que comandava a expedição até tentou organizar um retorno do grupo, né? Porque deu ruim, só que ele morreu no caminho. E assim acontecia com todas as expedições que iam para o interior africano. Os relatos são de 50% de mortes por malária entre os britânicos que se arriscavam. Uma embarcação, por exemplo, que tinha 49 homens, perdeu 40 deles antes de acabar a missão. A malária era conhecida como a tumba dos homens brancos, uma vez que os nativos, por terem nascido na região, eles apresentavam e apresentam certa resistência à doença. Fazendo uma reflexão aqui, né, pessoal? A natureza, de alguma maneira, né, bloqueando uma das várias explorações que a África, né, sofreu. Então, desde sempre já foi um continente explorado e, de alguma maneira, a malária, que era uma doença típica da região, tentava bloquear, né, a certa exploração daquele território. É triste, né, mas é de uma certa forma interessante.
Bom, a África sempre foi o berço da malária, e as embarcações que partiram dali levaram a doença junto. Foi da África, a partir das navegações realizadas para o tráfico negreiro, que a malária chegou na América, onde está até hoje. Com a chegada na América, os europeus também conheceram uma nova vegetação e tiveram verdadeiras aulas com os indígenas sobre medicina, o poder das plantas. Os jesuítas, então, passaram a ser os principais divulgadores das plantas, ervas, raízes, todas elas utilizadas pelos índios, no tratamento das doenças. Chegaram a publicar livros falando das espécies do Brasil, da América, tudo isso sendo ensinados pelos índios, porque realmente os medicamentos que faziam efeito aqui não eram os que os europeus traziam lá da Europa, era realmente as plantas nativas, realmente, que faziam algum efeito quando as pessoas ficavam doentes. E foi dessa forma, inclusive, que os jesuítas levaram para a Europa uma substância eficaz contra a malária que foi encontrada na casca de árvores presentes no Peru, a chamada quina ou quinino. Tem efeito contra a malária essa substância porque ela é capaz de matar o parasita. O quinino foi o primeiro medicamento usado no tratamento da malária, tendo sido abandonado seu uso, principalmente após o início do emprego da cloroquina. Essa acho que vocês já ouviram falar, né? Enfim, olha só, os espanhóis trouxeram, espanhóis e portugueses trouxeram a doença para as Américas. Daqui também foi encontrada a cura, o tratamento para a malária, e isso foi depois levado para a Europa. Então, é muito triste, de ver a tamanha exploração que esse povo sofreu desde sempre. Bem, infelizmente a malária já matou entre 150 e 300 milhões de pessoas somente nos últimos 100 anos. Atualmente, mais de 1 milhão de pessoas morrem da doença a cada ano. A maioria são crianças africanas com menos de 5 anos. A ONU, no entanto, tem um objetivo e está fazendo esforço para isso, para reduzir a malária em pelo menos 90% até 2030. Vamos esperar que realmente, isso aconteça. Bactéria filha da micróbio do empatou a minha, atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Bem, o parasita que causa a malária não é nem bactéria nem vírus, como eu falei no começo, mas sim um protozoário. Mais precisamente, são 4 espécies do gênero Plasmodium. Esses micróbios pertencem ao reino protista. A palavra protozoário ou protozoa vem de proto, primeiro, e zoo, animal, devido a algumas semelhanças com os animais primitivos. Por muito tempo, inclusive, os protozoários foram estudados como se fossem animais, pequenos, microscópicos, mas hoje ele recebe realmente uma classificação à parte, ele está no reino protista. A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir, para outra pessoa. A transmissão natural da malária somente se dá a partir da picada do mosquito. São mosquitos fêmeas do gênero Anopheles, que esses mosquitos têm que estar infectados com um protozoário. Então a gente fala que o causador da malária é o protozoário Plasmodium, só que quem é o vetor, quem leva a doença de um lado para o outro, são as fêmeas do mosquito Anopheles, tá? Então esses mosquitos, eles picam ao anoitecer e ao amanhecer, Após a picada do mosquito, então o Plasmodium sai do mosquito, entra no homem e vai diretamente para o fígado, onde começa a se multiplicar de forma muito intensa, muito rápida. Essa fase inicial, onde os protozoários estão se multiplicando muito no fígado, geralmente não causam sintomas. Podem durar de 8 até 30 dias, dependendo da espécie que causa, Então, depois que eles saem da célula do fígado, aí eles vão para o sangue. Nessa segunda parte da doença, aí sim, no sangue, eles invadem os nossos glóbulos vermelhos, ou as nossas células que a gente chama de hemácias, Aí eles começam a destruir as nossas células do sangue. Aí sim, a partir desse momento, os primeiros sintomas da doença começam a acontecer. A principal manifestação clínica da malária inicialmente é a febre. É uma febre que pode vir ou não acompanhada de calafrios, tremores, suores intensos, dor de cabeça, mas é uma febre bem terrível.
A febre da malária é justamente então naquele momento que as hemácias estão sendo destruídas pelo protozoário. E isso acontece geralmente de 48 em 48 horas. Então é comum a pessoa ter febre, por exemplo, agora, passar 2 dias sem ter febre e depois novamente apresentar febre. É uma febre cíclica, também conhecida como febre terçã. Então, só que os parasitas eles precisam entrar na fêmea do mosquito Anopheles para completar o seu desenvolvimento. Então, esse protozoário ele precisa passar tanto pelo ser humano quanto pelo mosquito para completar o seu ciclo de vida. Bom, além da picada do mosquito, a doença também pode ser adquirida por meio do contato direto com o sangue de uma pessoa infectada, né? Ou compartilhamento de seringas por usuários de drogas injetáveis. Hoje bem menos comum, mas transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos. Isso hoje está realmente bastante controlado, né, no Brasil. Bom, a malária é uma endemia, ou seja, existem casos frequentes durante o ano todo em determinados locais do mundo, né? No mundo a gente tem a faixa tropical, ali aquela região toda perto da linha do Equador, como uma região endêmica da malária. Tá? Só que os países africanos realmente dominam essa ocorrência. Mais de 90% dos casos e das mortes por malária acontece ali naqueles países embaixo do deserto do Saara. Nesse contexto, os cientistas fizeram algumas descobertas que a gente não sabe se a gente chora ou se a gente comemora, né? Por exemplo, eles descobriram que tem 2 condições frequentes em africanos, que são 2 tipos de anemia, que acabam bloqueando a malária de infectar essas pessoas. O primeiro exemplo é a anemia que a gente conhece, a anemia por deficiência de ferro, né? Então, as pessoas que têm essa anemia acabam sendo bloqueadas, a malária acaba não acontecendo nessas pessoas com anemia por deficiência de ferro. Outro tipo de anemia muito comum, já com teor genético, né, muito comum na África, é a chamada anemia falciforme. O que significa essa anemia? As hemácias, as células vermelhas do sangue, em vez de serem redondinhas, nas pessoas com anemia falciforme, as hemácias são pontiagudas. Imagina uma meia-lua, assim, tem pontinhas. O protozoário, parasita, parece não gostar dessas hemácias que são deformadas, vamos falar assim. Então, querendo ou não, as pessoas que têm essas condições, a anemia falciforme ou a anemia por deficiência de ferro, e isso acontece muito na África, acabam tendo uma proteção natural contra a malária, né? É realmente triste de pensar que a natureza, mais uma vez, né, é mais fácil você morrer de anemia ou de malária. É mais fácil morrer de malária, porque a anemia tem um tratamento, você consegue ter uma vida próximo do normal. Então, acabou que a presença dessas anemias em bastante quantidade na África é uma proteção evolutiva, né, que aquele povo acaba tendo. É curioso e ao mesmo tempo triste. Bom, no Brasil, a grande área endêmica, né, de malária é formada por todos os estados da região da Amazônia. Cerca de 99% da transmissão de malária no país está relacionado com essa região norte. Por isso que a gente fala que no Brasil a malária é endêmica na região norte, bastante comum na região norte do país. Bom, a malária é uma doença que tem cura quando o tratamento é feito de modo correto, imediato, mas ela pode evoluir para formas muito graves em poucos dias se não for diagnosticada nem tratada rapidamente. Esse agravamento da doença leva a quadros de anemia grave, insuficiência renal e hepática, dentre outras. Afeta praticamente todos os órgãos, mas se tratado corretamente, a cura é praticamente certa. No Brasil, então, assim que o paciente recebe o diagnóstico, ele já é tratado em regime ambulatorial, com comprimidos. É interessante, mais importante falar que todo o sistema de tratamento para malária também está todo disponível pelo SUS, tá? Somente muitos casos graves, assim, muito grave, que a pessoa vai ser hospitalizada. Então, o nosso tratamento é gratuito pelo SUS, é disponível para as pessoas com malária. Bom, por fim, para a gente se proteger e prevenir, né, contra essa doença, realmente as proteções individuais são as que falam mais alto. Enquanto não tem uma vacina disponível e eficiente contra a malária, a gente realmente se baseia na prevenção de ter contato
contra esse mosquito transmissor, eliminar realmente os focos do mosquito quando é possível fazer isso. Gera bactéria, gera bactéria. Bom, no quadro Curiosidades Microbianas de hoje, vamos falar em clima de festa junina sobre Santo Antônio. Só que não é bem esse Santo Antônio que a gente queria da festa, da fogueira, né? É o fogo de Santo Antônio, ou chamado também de fogo sagrado. Isso foi considerado uma praga na Idade Média. Os doentes ficavam sendo torturados, se contorciam, os seus membros ficavam realmente apodrecidos com as extremidades do corpo pretas que nem carvão. Consta que cerca de 40 mil pessoas morreram por essa doença. E essa doença era causada por um fungo da espécie Clavíceres púrpura, um fungo também chamado de esporão do centeio. Ele contamina centeio e alguns outros cereais. Então esse fungo ele sintetiza algumas substâncias que, se a pessoa come, né, principalmente comia-se muito pão de centeio na Idade Média, as pessoas começam a ficar com algumas condições alucinadas, realmente. E aí os vasos sanguíneos também se contraem, por isso que as pessoas ficavam contorcidas. Também isso leva à gangrena. Gangrena é quando o corpo começa a apodrecer mesmo, levar à morte de alguns tecidos corporais. Por isso que as extremidades do corpo ficavam pretas, né, por causa dessa gangrena. Hoje essa doença é chamada de ergotismo. Bom, no desespero, esses doentes pediam socorros à igreja, faziam muitas peregrinações para Santo Antônio, que era o santo que protegia contra o fogo, contra infecções e epilepsia. Só que no século XVI, essas propriedades contráteis estranhas do fungo foram muito estudadas, tá? Esse centeio contaminado pelo fungo passou então a ser usado como um pó de tratamento para, por exemplo, acelerar os trabalhos de parto, devido à contração, né, que ele provocava, era utilizado realmente bastante na parte de acelerar o parto das mulheres. Ainda hoje, uma substância extraída desse fungo, chamada de ergometrina, é usada hoje em dia como um tratamento da hemorragia pós-parto, pois ela aumenta a força e a frequência das contrações. Só que as pesquisas com esse fungo também levaram à descoberta de uma substância chamada dietilamida do ácido lisérgico. Que nome feio, né? Essa substância também é conhecida como LSD. Então, o químico, né, que descobriu esse LSD em 1943, ele teria aspirado por acaso, por descuido no laboratório dele. Ele aspirou uma quantidade de pó e ficou chapado no laboratório. Começou a ver um monte de figura na parede, umas cores bem estranhas. Então, nascia assim um poderoso e perigoso alucinógeno. O LSD também é chamado de doce ou ácido. É uma droga utilizada ainda nos dias de hoje, com sérios poderes alucinógenos. Então não demorou para começar essas histórias de horror. As pessoas realmente, como essa droga provoca alucinações, né, alterações visuais, fugas da realidade, uma sensação até de que você pode voar, ocorreram a partir daí muitos casos de suicídio. Os dependentes de LSD saltavam de pontes, de viaduto. Muitos acabaram indo parar em clínicas psiquiátricas para se tratar, né, do vício por LSD. E olha só que curioso, nas clínicas psiquiátricas, onde as pessoas chegavam por serem viciados em LSD, o tratamento utilizado também era composto por LSD. Em condições pequenas, né, em concentrações pequenas, melhor falando, essa substância pode ser usada como terapia. Então, a mesma substância que levava as pessoas a se intoxicar, ficarem, né, drogadas, também era utilizada como uma possível terapia para essas pessoas. E isso é muito comum na química, na farmácia, né, pessoal? Então, a mesma substância que é um veneno acaba sendo um tratamento. Hoje em dia, substâncias derivadas do LSD também são utilizadas como
poderosos remédios para enxaqueca, né? É vendido, inclusive, vem essa determinação, não o LSD, mas substâncias derivadas dele são usadas também em tratamento de idosos, para melhorar a capacidade mental de idosos, tá? Então, assim, claro, em grande quantidade realmente pode ser fatal, pode matar. O consumo do LSD realmente leva à morte, só que alguns estudos científicos mostraram que mesmo depois que a pessoa para de usar essa droga, também há um efeito de consequências graves ao longo do tempo. O negócio é sério, hein, pessoal? Sou a Bacben, te protejo na escola, te protejo na rua e em sua casa também. Sou do bem, meu nome é Bacben. Sou do bem, meu nome é Bacben. Bom, olha para o seu redor aí. É difícil a gente ver o nosso dia a dia hoje sem o uso de plástico, não é verdade? Só que o plástico, desde que ele foi criado, os objetos feitos desse material foram descartados de forma muito errada na natureza, causando muitas mortes de espécies vegetais, animais, causando também distúrbios ecológicos, né, vários problemas ambientais. Mais de 300 milhões de toneladas de plástico são produzidas por ano em todo o mundo. E desse todo, apenas 14% são coletados e reciclados. Então, ou seja, o plástico ele trouxe bastante comodidade, mas também ele, né, considerou um problema ambiental muito grande nos últimos tempos. Num artigo publicado em 2016, pesquisadores japoneses apresentaram uma bactéria capaz de degradar completamente o plástico do tipo PET, essas garrafas que a gente tem, né, contato. Essa bactéria, então, foi batizada com o nome de Ideonella sakaiensis e ela usa 2 enzimas apenas para digerir todo o plástico PET. O curioso é que esse micróbio foi encontrado num lixão japonês e de lá para cá essa bactéria foi muito estudada por laboratórios e os seus superpoderes foram melhorados. Alguns pesquisadores do Reino Unido utilizaram mais ainda essas enzimas, estudaram mais e fizeram uma espécie de modificação genética. Eles fizeram uma mutação nessas enzimas e daí conseguiram aumentar a eficiência da degradação do plástico em 20% por essas bactérias. E olha o mais legal, para funcionar, a primeira enzima só precisa de água. Isso mesmo, a molécula da enzima, tendo contato com água, consegue degradar o PET numa substância, aí vem a segunda enzima, pega essa substância e termina de degradar a garrafa PET. Bom, não vai ser esse o último estudo, né, com micróbios que degradam plástico, mas já é uma grande descoberta, um grande avanço para dar esperança, né, nas recuperações desses locais impactados por poluição desse tipo, já que a degradação química é muito custosa, né, é muito caro realmente degradar plástico por meios químicos. Então agora eles vão estudar, né, mais, vão continuar realmente tentando ampliar a escala para poder usar isso em escala industrial, né, em maior escala. E enquanto isso a gente pode ir fazendo a nossa parte, né, galera, diminuindo o consumo de plástico, né? O que vocês acham? Esse foi o nosso episódio de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? O micro desafio de hoje eu vou explicar lá no formulário online, tá bom? Porque eu vou fazer um quadro, um modelo, e vocês têm que repetir aquele quadro, modelo, preenchendo para mim. É só um quadro. Eu vou deixar lá já bonitinho o que vocês têm que preencher. Se vocês optarem pelo micro desafio, é preencher um quadro com algumas respostas que eu vou deixar lá no formulário online. Beleza? Até mais, pessoal!